Vamos para o resumão da quarta rodada da Champions. Teve brasileiro falhando feio, outro perdendo pênalti e algumas entradas meio absurdas. Se liga, a gente já começa com um dos confrontos que reeditou o final de Champions, né, entre o PSG e o Bayern de Munique, ou talvez entre o atual Bola de Ouro e o futuro Bola de Ouro? Só o tempo dirá, mas enquanto tava todo mundo de olho em Dembélé e Harry Kane, para falar do jogo só precisa dizer um nome e foi o Luiz Dias. Ele que abriu o placar e depois, numa vacilada monstra do Marquinhos, é ele que rouba a bola e de novo faz o gol que completa 2 a 0. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, é ele que dá uma tesoura desmedida no Hakimi e é expulso. Foi feio demais, tá? O Hakimi saiu chorando e com grande chance de perder o resto da temporada. O João Neves até desconta o placar, mas o Neuer catou tudo e o time bávaro conseguiu segurar a baita pressão do PSG e manter esse ótimo resultado contra o atual campeão europeu. Bayern, com 16 vitórias em 16 partidas na temporada, é literalmente o time a ser batido. E falando de campeão europeu e de jogador que meteu o gol e foi expulso, o Totão da Massa recebeu o Copenhagen e o Brennan Johnson resolveu também ser o cara do jogo. Ele abriu o placar num belo drible no goleiro ali, mas depois meteu a sola no camarada e tomou o vermelho. Não mudou muita coisa porque o Odobert já tinha feito o segundo e mesmo com um a menos, o Tottenham ampliou com o artilheiro do time Van de Ven, que fez um gol que lembra até um pouquinho aquele do Son contra o Burnley, hein? Pega a bola lá na sua própria área, corre o campo inteiro igual um maluco e finaliza muito bem. O 4 a 0 ainda saiu com o Palhinha e depois deu tempo do Richarlison perder um pênalti no finalzinho. Então, alguns brasileiros recém-convocados pelo Ancelotti indo um pouco mal nessa rodada da Champions, hein? E de um clube londrino, a gente vai pro outro porque o Arsenal foi viajar para pegar o Slavia Praga e o time da bola parada fez mais uma vítima. Em uma jogada de escanteio, o Gabriel cabeceia, a bola bate na mão do capitão do Slavia e o Saka abre o placar de pênalti então. Foi curioso, inclusive, como os dois times estavam em quase todo o lateral tentando mandar a bola direto na área. A gente acabou de falar sobre isso num vídeo novo aqui do canal, que é uma técnica antiga que os clubes estão fazendo e virou moda de novo, né? E se mais uma vez chegou a sina das lesões nos Gunners, obrigando o volante Merino a jogar de atacante, foi ele que se posicionou muito bem e como um centroavante marcou 2 a 0 e depois fez o seu segundo de cabeça. Bela vitória do Arsenal, que venceu os seus últimos 8 jogos, mas não só isso, como também tá sem tomar gol em nenhum deles. É uma fase absurda dos Gunners, que também tiveram um recorde. O Max Daumann entrou e aos 15 anos se tornou o jogador mais jovem a atuar na fase moderna da Liga dos Campeões. Arsenal e Bayern, inclusive, são os líderes da Champions com 12 pontos. E falando em jovem e Arsenal, foi da base dos Gunners que surgiu o atacante Balogun, que garantiu o 1 a 0 do Mônaco contra o Bodo Glimt num baita chute sem ângulo ali, inclusive, tá? Mandou bem demais. E o Mônaco vem numa fase recente interessante depois de trocar de técnico e anunciar o Pocognoli, ex-Union Saint-Gilloise. E por falar no Saint-Gilloise, eles foram visitar o Atlético de Madrid lá na Espanha e tomaram uma sapecadinha de 3 a 1 com um gol do Julian Álvares numa baita assistência do filho do Simeone. Aliás, o Julian tá em ótima fase, né? Protagonista do time. O Conor Gallagher também finalizou muito bem para marcar o segundo e o Marcos Llorente pegou um rebote ali para fazer o terceiro. O time belga tinha descontado com o Sykes na bola parada, mas ninguém liga. E olha só, na última rodada a gente tinha visto o Napoli tomar de 6 a 2 pro PSV e o Frankfurt 5 a 1 do Liverpool. E aí todo mundo esperava um confronto entre eles com, sei lá, uns 10 gols, né? Mas o futebol gosta de surpreender e Napoli e Frankfurt acabou 0 a 0 mesmo, então bola pra frente que ainda tem muito jogo pra falar, né? E falando em time italiano, a Juventus acabou de assinar com o Spalletti pro comando técnico, ele que tem aquela famosa tatuagem do Napoli no braço, né? E o resultado foi um empate. O Maxi Araújo abriu o placar pro Sport numa bela finalização e depois o Vlahovic empatou pra velha senhora e o homem tá ressurgindo, tá? O Vlahovic tinha dado uma sumidinha, tinha virado o banco completo lá da Juventus, mas na Champions pelo menos tem aparecido quando precisa. Falando em Sporting, quem marcou pro Olympiacos contra o PSV foi um ex-leão, o Gelson Martins, num baita chutaço inclusive, tá? No que o PSV só foi empatar já nos acréscimos com o Ricardo Pepi. Uma ajudinha, obviamente, do goleirão Tizolakis, que ficou realmente desolado de tomar esse gol no finalzinho. E teve outro confronto de final de Champions que também já virou uma espécie de clássico europeu entre Liverpool e Real Madrid. Além do retorno nada amigável do Arnold para Liverpool, já que ele teve o mural pichado e tudo mais e foi vaiado o jogo inteiro, foi também um jogo que lembrou bastante aquelas finais, porque primeiro a gente teve o Liverpool criando boas chances e o Courtois encapetado defendendo tudo, incluindo uma das melhores defesas da Champions até aqui no chute do Szoboszlai, e segundo por ter polêmica de arbitragem. O juizão marcou uma falta do Militão por toque na mão, o VAR percebeu que foi dentro da área, mas ao invés de ser pênalti, o juiz no monitor achou que não foi nada, que não foi infração, que não foi nem falta. Mas depois de muito insistir,
assistir. No segundo tempo, finalmente o Liverpool abriu o placar com uma bomba de cabeça do McAllister, que faz os Reds vencerem mais uma, completando uma boa retomada depois daquela fase horrorosa, né? E também conseguindo mais uma vingancinha contra o Real Madrid. E no segundo dia de Champions, o nosso Pafos, o pafoso da massa, rapaziada, o Pafão foi pegar o Villarreal e venceu exatamente. O Lukasen de cabeça marcou o gol do 1 a 0 pro time do Chipre, a primeira vitória deles na fase de liga e na história da Champions. E aí tu vai brincando e o nosso Pafão tá lá no meio da tabela, tá vivíssimo para buscar uma classificação que seria histórica, tá? A gente aqui é 100% Pafos e se você não é, o que eu posso dizer é que todo mundo tem o direito de estar errado. Ainda no pique das zebras, o Chelsea foi pegar o Karabag e o Estevão abriu o placar para os Blues. Que baita começo para ele lá em Londres, tá? Muito jogador jovem passando dificuldade para se adaptar na Europa e o Estevão tá deitando e rolando. Mas se ele tá bem, a defesa do time segue um pouquinho complicada e o Rato dá um vacilo monumental e depois o mesmo Rato erra na saída, depois mete a mão na bola, comete um pênalti e o Jankovic virou, né? Tem dia que é de rato, mas tem dia que é de gato. Troca zagueiro e os caras continuam falhando, é impressionante. O Garnacho ainda empatou o jogo, tá? E o Karabag então garantiu esse pontinho precioso contra o time inglês. Boa campanha deles até aqui. E de um inglês a gente vai pro outro, porque o Newcastle recebeu o Athletic Bilbao e abriu o placar numa cabeçada absurda do Dan Burn. Ele consegue de alguma maneira meter uma curva de cabeça, tá? Um golaço. E com o detalhe que esse desgraçado tem 2 metros de altura. E mesmo assim, deixaram o homem livre, né? Aí é pedir pra tomar gol, isso que ele nem precisou pular. Aí depois o Newcastle faz o 2 a 0 com o Joelinton também de cabeça e mata o jogo, colocando aí os caras lá no bolo de cima da tabela, enquanto o Bilbao continua lá embaixo. A gente continua na Inglaterra, onde o Manchester City pegou o Borussia Dortmund e o Foden marcou 2 vezes de fora da área, o que tá todo mundo careca de saber que é a especialidade dele. Então como é que deixa o homem livre 2 vezes da mesma maneira? Aí é complicado mesmo. Depois o Haaland não teve medo da lei do ex, meteu o porradão, fez o terceiro, saiu pra comemorar, mas lembrou, opa, é o BBB, eu joguei lá, né? Cancela a comemoração. O Anton ainda descontou e o craquinho Scherk fez uma bonita arrancada pra fechar o 4 a 1 pro Citizens. Com esse gol, o Haaland chegou a 5 e empatou na artilharia com Kane e Mbappé, mas enquanto tava todo mundo olhando só para esses 3 craques que estão voando, né? O Osimhen foi lá e resolveu meter um hat-trick para cima do Ajax. Primeiro de cabeça e os outros 2 de pênalti, se isolando na artilharia da Champions agora sozinhão com 6 gols marcados. A gente falou aqui em outro resumão, né, cara? Era só o Osimhen voltar que o Gala seria salvo e foi o que aconteceu. Enquanto isso, o Ajax segue afundado na lanterna com 0 pontos, 1 gol marcado e 14 sofridos. Uma campanha tenebrosa que é, de longe, a pior da Champions. E outro gigante europeu fazendo companhia com 0 pontos é o Benfica, que perdeu em casa para o Bayer Leverkusen com um gol do Patrick Schick que ele precisou tentar 2 vezes para conseguir marcar. O Mourinho até aqui tem sido um desastre nessa Champions e vale lembrar, ele comandava o Fenerbahçe, foi demitido depois de perder a classificação para o CL para o próprio Benfica e agora treinando o Benfica, por enquanto só perdeu. Enquanto isso, o Olympique de Marselha foi enfrentar a Atalanta em casa e depois de um 0 a 0 até o finalzinho, o time francês chegou perto de fazer o seu gol numa bola que bate na mão do brasileiro Ederson, e aí tu vê o bração esticado, a posição não é natural, pênalti, certo? O juizão, meu amigo, deixou rolar e justamente no contra-ataque, com alguns jogadores do Marselha reclamando lá ao invés de defender, o lance seguiu e o Samardzic meteu um golaço espetacular de fora da área no último minuto do jogo. Provavelmente o mais justo era pênalti pro Marselha e vitória deles por 1 a 0. Mas o juiz e o futebol tinham outros planos e a Atalanta que conseguiu esse placar. Outro time italiano que venceu na rodada foi a Inter de Milão. O Lautaro Martinez quebrou a pequena seca dele, o Arad depois empatou de cabeça pro Kairat lá do Cazaquistão e o Carlos Augusto brasileiro meteu um foguete pra fazer 2 a 1, comemorou falando, caralho. E a Inter segue 100% na Champions, empatada na liderança com Bayern e Arsenal, e os caras continuam fortes. E a gente termina com um dos jogos mais empolgantes dessa rodada e com o brilho de 2 promessas, ou pelo menos caras muito jovens, tá? O Barça foi pegar o Clube Bruges lá na Bélgica e o começo de jogo foi absurdo, pô. O Tressolde abriu o placar com a assistência do Carlos Forbes e aí o Ferran Torres empatou alguns minutos depois. Só que aí veio o show do Forbes e do Yamal, tá? Primeiro gol do Carlos num contra-ataque fulminante do Bruges, e esse guri é absurdamente rápido, literalmente ali o flash português, né? E depois
Mas o Lamine, que tem tido algumas atuações mais apagadas nessa temporada, resolveu aparecer. Chamou o jogo pra ele e marcou um golaço espetacular numa tabelinha linda com o Fermin. Um gol meio de Messi, né? Sejamos sinceros. Só que aí o nome do jogo aparece mais uma vez. O Carlitos Forbes sai na cara do Szczesny e dá uma cavadinha que eu achei que ele pegou meio errado, tá? Mas funcionou mesmo assim e Clube Brugge 3-2. Porém aí mais uma vez o trabalho voltou pro Yamal resolver. Ele faz a jogada, bota a bola na área e força um gol contra do Tizolis. 3-3 com o show desses dois jovens e quase que o Brugge fez o quarto num erro absurdo do Szczesny, mas esse gol foi anulado por falta e eu acho que foi bem anulado porque o carrinho acaba pegando sim no pé do Szczesny. A gente teve Merino se destacando, Luiz Dias jogando demais, mas eu acho que uma assistência e 2 gols pra cima do Barcelona não é pra qualquer um. Então pra mim o melhor da rodada foi o Carlos Forbes, que siga nessa toada pra recuperar um pouco a sua carreira. Tem um vídeo que a gente fez no passado só sobre ele que vale a pena assistir se você quiser saber mais dessa grande promessa.